Solicitamos ao secretário Ney Giron que proceda a chamada dos senhores vereadores. Antônio Carneiro da Silveira, presente. Antônio Edivaldo Costa. Antônio Edivaldo Costa Dunga, ausente. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Arlindo Mariano de Araújo Filho, ausente. Avelino Aparecido Rocha. Avelino Aparecido Rocha, ausente. Bonifácio Campané. Bonifácio Campané, ausente. Carlos Alberto de Almeida Normanha. Carlos Alberto Normanha, ausente. Clemente Cavazana, presente. Édipo Pereira, presente. Edival Antônio dos Santos. Edival Antônio dos Santos, ausente. Hélio Correia. Hélio Correia, ausente. Jaime José da Silva. Jaime José da Silva, ausente. José Américo do Nascimento. José Américo do Nascimento, ausente. José Carlos Sanches Hernandes. José Carlos Sanches Hernandes, ausente. Mário Aparecido Pavan. Mário Aparecido Pavan Birubiru, presente. Mário Mardegan. Mário Mardegan, presente. Nelson Reis Alves. Nelson Reis Alves, ausente. Nelson Reis Alves, ausente. Ney Giron. Ney Giron, presente. Tadami Kawata. Tadami Kawata, presente. Valério Cambuí. Valério Cambuí, ausente. Senhor presidente, vereador Antônio Carneiro da Silveira, o resultado desta primeira chamada é o seguinte: ausentes, 12 vereadores, presentes, 7. Havendo número regimental, damos por aberta a presente sessão e, sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos da 9ª sessão ordinária do 2º ano da 12ª legislatura da Câmara dos Vereadores de Araçatuba, e de início em conformidade com a Resolução 1167, de 11 de abril de 1994, convidamos o vereador Mário Mardegan para que proceda a leitura de um texto da Bíblia Sagrada. Lucas 10, capítulo 11. Estava Jesus em certo lugar orando, e quando acabou, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Ao que eles lhe disse: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano, e perdoai-nos os nossos pecados, pois também nós
perdoamos a todo aquele que nos deve, e não deixeis entrar em tentação. Amém. Agradecemos o vereador Mário Mardegan pela leitura do texto da Bíblia Sagrada. Colocamos em conformidade com o artigo 147-A do Regimento Interno, em votação a ata da sessão anterior, a qual ficará à disposição dos senhores vereadores até o final do grande expediente, sendo que, não havendo nenhuma manifestação contrária, a mesma será considerada aprovada. Solicitamos ao vereador Tadami Kawata que assuma a primeira secretaria desta Casa de Leis, ad hoc, dado a ausência do vereador Carlos Hernandes, e proceda à leitura das correspondências recebidas do Executivo. Correspondências do Executivo. Ofício 01345/98, respostas ao requerimento números 037/98, do edil José Américo Nascimento, 046/98, do edil Sidney Giron, 043/98, do edil Tadami Kawata, e as indicações 053/98, do edil José Américo Nascimento. Ofício 01302/98, encaminha parecer exarado pelo secretário dos Negócios Jurídicos da Prefeitura, respondendo ao ofício GP 040/98 desta Casa, capeando cópias do expediente da Consultoria Jurídica do Ministério da Justiça e do projeto de lei número 2848/97, versando sobre o serviço de mototáxi. Ofício 01405/98, respostas ao ofício P086/98 desta Casa, referente ao projeto de lei número 01/98 do Executivo Municipal, que concede anistia de multas, juros e correção monetária resultantes de impostos municipais devidos por clubes sociais até o exercício de 1996, inclusive. Agradecemos ao vereador Tadami Kawata pela substituição ao vereador Carlos Hernandes, primeiro secretário desta Casa de Leis. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura das correspondências recebidas como respostas às matérias aprovadas pelo Legislativo. A Câmara Municipal de Diadema encaminha a resposta à moção 013/97, de autoria do vereador Hélio Correia. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura das correspondências recebidas de diversos. Doutor Ivone dos Santos Munhoz, subdelegado ao trabalho de Araçatuba, resposta ao ofício 043/98, referente ao projeto de lei 013/98. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura dos projetos de lei do Executivo. A Paróquia Imaculado Coração de Maria, localizada na Rua Saldanha Marinha 1590, no bairro Paraíso, nessa cidade, solicita do Executivo a liberação de verba no valor de R$20 mil, constante no orçamento de 98,
destinada à construção da cobertura do anexo da Igreja Imaculado Coração de Maria. Muito embora conste no orçamento, o repasse não poderá ser feito em forma de auxílio ou subvenção, uma vez que referida verba está lançada como obras e instalações, o que cabe ao município executar. Assim, faz-se necessária autorização legislativa para a execução da obra em questão, o que estamos pleiteando através do projeto de lei incluso, que autoriza o Executivo a executar obras e serviços em favor da Diocese de Araçatuba, objetivando a construção da cobertura do anexo da Igreja Imaculada Coração de Maria. Prefeita Germínia Dulce Venturoli. Solicitamos que seja efetuada a leitura dos projetos de lei do Legislativo. Institui o Dia do Lixo no Lixo nas creches e EMEIs do município de Araçatuba. As creches e EMEIs incluirão no seu calendário anual a comemoração do Dia do Lixo no Lixo, a realizar-se preferentemente na primeira semana do mês de agosto de cada ano. O evento de que trata o caput desse artigo consiste na realização de uma campanha de educação junto aos alunos da rede municipal de ensino sobre a necessidade de colaboração com o serviço de limpeza pública. O Executivo Municipal regulamentará a presente lei no prazo máximo de 90 dias. Sidnei Giron, vereador, PPP. Constamos no plenário, se considera objeto de deliberação, presente projeto de lei. Não havendo manifestação contrária, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. O inciso 1º do artigo 5º da Lei Municipal 5.008, de 12 de maio de 97, que estabelece normas para a exploração dos serviços de transporte de passageiros em veículos de aluguel, táxi e da outras providências, passa a vigorar com a seguinte redação. Primeiro, ter menos de 12 anos de fabricação. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Edival Antônio dos Santos, vereador, PSDB. Está presente. A matéria fica prejudicada, tendo vista a ausência do vereador. Está chegando. Com a chegada do vereador Edival, constamos no plenário, se considera objeto de deliberação, presente projeto de lei. Não havendo manifestação contrária, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda a leitura dos projetos de decreto legislativo. Concede diploma de honra ao mérito ao engenheiro Fernando Sérgio Ferraz pelos relevantes serviços prestados ao município da área de engenharia e construção civil. O diploma que se refere ao artigo anterior será entregue na sessão solene especialmente convocada após entendimentos entre a mesa diretora dessa Casa de Leis e o homenageado. Mário Aparecido Pavan Birubiru, vereador, PRP. Constamos no plenário, se considera objeto de deliberação o projeto de decreto legislativo. Não havendo manifestação contrária, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura para a votação dos requerimentos que solicitam
a inclusão de projetos na pauta da ordem do dia em regime de urgência. Urgência para discussão e votação do projeto que institui o Dia da Comunidade Italiana no município de Araçatuba, em tramitação nessa Casa de Leis. Avelino Aparecido Rocha, vereador PMDB. Solicitamos ao secretário Ney Giron que proceda a chamada do senhor vereador para votação do requerimento de urgência. Antônio Edivaldo Costa Dunga. Antônio Edivaldo Costa Dunga, ausente. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Sim. Avelino Aparecido Rocha. Sim. Bonifácio Campané. Bonifácio Campané, ausente. Carlos Alberto Normanha. Sim. Clemente Cavazana. Sim. Édipo Pereira. Sim. Edival Antônio dos Santos. Sim. Hélio Correia. Hélio Correia, ausente. Jaime José da Silva. Sim. José Américo do Nascimento. Sim. Carlos Hernandes. Sim. Mário Aparecido Pavan Birubiru. Sim. Mário Mardegan. Sim. Nelson Reis Alves. Nelson Reis Alves, ausente. Ney Giron. Sim. Tadami Kawata. Sim. Valério Cambuí. Valério Cambuí, ausente. Antônio Edivaldo Costa Dunga. Sim. Senhor presidente, vereador Antônio Carneiro da Silveira, o resultado desta votação nominal é o seguinte: ausentes, 4 vereadores, votos pelo sim, ausentes 4 vereadores, votos pelo sim, 14. Aprovado o requerimento de urgência, a matéria constará da pauta da ordem do dia desta sessão. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura para discussão e votação dos requerimentos diversos dos senhores vereadores. Senhor presidente, considerando que a senhorita Lourdes Spironeri faleceu no último dia 26 de março, aos 64 anos de idade, que a senhorita Lourdes deixe os irmãos Antônio Carlos, Nelson Ernesto, Julieta, Maria Helena, Dirce, Alzira e Leonor, que a senhorita Lourdes desenvolvia um profícuo trabalho voltado à assistência aos menos afortunados, especialmente idosos, tendo inclusive se esmerado na realização de um antigo sonho, a construção de um conjunto de residências para idosos carentes, denominado Condomínio dos Velhinhos, que em breve se tornará realidade. Requeremos ouvir do plenário, na forma regimental, um voto de pesar pelo falecimento da senhora Lourdes Spironeri, ocorrido dia 26 de março de 98, aos 64 anos de idade, e que desse nosso ato seja dada ciência à família lutada na rua Tupinambás 434, bairro Higienópolis. Avelino Aparecido Rocha, vereador PMDB. Tadami Kawata, vereador PTB. Solicitamos ao secretário Ney Giron que faça constar a presença do vereador Hélio Correia. O requerimento de autoria do vereador Avelino Aparecido Rocha está em discussão.
Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, queremos ouvir do plenário na forma regimental, seja oficiado, senhora prefeita, solicitando que nos informe, no prazo legal, quais os funcionários, no período compreendido entre 1 de janeiro de 97 até essa data, tiveram seus direitos relativos ao exercício de cargos em comissão e gratificações incorporados ao respectivo vencimento mensal. Antônio Carneiro da Silveira, vereador, PSDB. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando a epidemia de dengue que assola o país, que a proliferação do mosquito transmissor da dengue dá-se principalmente pela falta de cuidados simples, considerando que apenas as campanhas de conscientização não estão sendo suficientes para alertar a população, requeremos ouvido plenário na forma regimental, que seja oficiado a senhora prefeita que no prazo legal nos informe que tipo de medidas o executivo tem tomado para auxiliar no combate à dengue. Existe quantidade de inseticida suficiente para atender às necessidades? Sidney Giron, vereador, PPB. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando o requerimento 35 de 2 de março de 98 de nossa autoria, solicitando a possibilidade do Executivo contratar empresa especializada para efetuar uma perícia contábil e financeira dos valores da dívida do BIC Banco, considerando o editorial publicado pelo jornal Folha da Região, intitulado Santa Desconfiança, no último dia 25 de março, que afirma ser necessário questionar a conveniência moral da contratação do advogado Antônio Tito Costa para acompanhar esse processo, pois ele também é advogado particular da senhora prefeita municipal, requeremos ouvir do plenário, na forma regimental, que seja oficiada a senhora prefeita para que no prazo legal nos informe. Primeiro, quais as providências a Prefeitura Municipal já adotou com relação ao solicitado em nosso requerimento 035/98? Segundo, enviar cópia do contrato de honorários advocatícios celebrado entre a Prefeitura e o advogado Antônio Tito Costa para que possamos realizar um estudo geral sobre os benefícios que advirão ao município do acordo que o BIC Banco pretende celebrar com a Prefeitura, reduzindo de 70 para 7 milhões de reais o débito. Clemente Cavazana, vereador, PMDB. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando que a Itália, país de primeiro mundo que mais investe na variação do ambiente de trabalho na área de prevenção de acidentes, se propõe a estabelecer convênios com outros países, incluindo o Brasil, que a formação profissional da Itália é tipicamente industrial, com destaque para a fabricação de máquinas industriais, que por conta do convênio denominado Projeto de Cooperação Técnica Brasil-Itália, o Instituto Superiore Sanità, com sede em Roma, Itália, nas pessoas da professora doutora Ludovica Malaguti e do professor doutor Antônio Rediani, respectivamente responsáveis administrativo e científico pelo projeto, tem desenvolvido profícuo trabalho junto ao empresariado araçatubense sobre a promoção da saúde e prevenção de acidentes, demonstrando o fator custo-benefício, evitando assim perdas econômicas, considerando que o Instituto Superior e Sanitá, juntamente com a Prefeitura Municipal e a DIR 6, Divisão Regional de Saúde de Araçatuba, estão desenvolvendo atividades de prevenção nos agravos à saúde relacionados às condições e ambientes de trabalho, considerando ainda que o governo italiano, através de visitas periódicas do professor Dr. Antônio Rediani, vem acompanhando os resultados do trabalho pré-estabelecido pelo Projeto de Cooperação Técnica Brasil-Itália, considerando ainda que o governo italiano doou ao projeto R$200 mil em equipamentos conforme relação anexa, sendo que vários já estão em funcionamento, propiciando resultados práticos ao trabalhador, diminuindo efeitos de acidentes de trabalho e de doenças profissionais mediante o trabalho desempenhado pelo Instituto Superior de Sanità, requeremos ouvir do plenário um voto de aplauso ao Instituto Superior de Sanità, sediado em Roma, na Itália, a professora doutora Ludovica Malaguti, responsável administrativa, ao professor doutor Antônio Rediani, responsável científico pelo projeto de cooperação técnica Brasil-Itália, pelo esmero e a dedicação dos serviços prestados na elaboração e implantação desse projeto, junto ao Centro de Referência à Saúde do Trabalhador de Araçatuba, em conjunto com a DIR e a Prefeitura. Requeremos finalmente que esse nosso ato seja levado ao conhecimento dos homenageados, incentivando-os a continuar o desenvolvimento desse projeto. Avenida Aparecido Rocha, vereador PMDB. O requerimento está em discussão.
Não havendo quem queira discuti-lo, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando o falecimento do senhor João Gilberti, ocorrido no último dia 19 de março, aos 86 anos de idade, que o senhor João deixe a esposa, a senhora América Marco Antônio Gilberto, e os filhos Maria Helena, Cecília Roberto, Maria José, Elisa, Maria Sebastiana, Fátima e Lourdes, que o falecimento do senhor João consternou grande número de pessoas, pois era muito conhecido e querido por aqueles que com eles conviveram, e queremos ouvir do plenário voto de pesar pelo falecimento do senhor João Gilberti, ocorrido no último dia 19 de março, e que desse nosso ato seja dada ciência à família lutada na rua Laurindo Caetano de Andrade, 564. Tá também com ata, vereador PTB, Avenida Aparecido Rocha, vereador PMDB. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando que no último dia 23 de março faleceu o senhor Valdemar Tessolim, aos 63 anos, que o senhor Valdemar deixa a esposa, a senhora Rosa Rodrigues Tessolim, os filhos Silene, Edneia, Silvana e Maurício, que seu passamento consternou grande número de pessoas, pois era querido e admirado, requeremos ouvir do plenário voto de pesar pelo passamento do senhor Valdemar Tessolim, e que desse nosso ato seja dada ciência à família lutada na rua Guapeí 1779. Mário Mardegan, vereador PRP. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando a situação precária da rua Cabo Francisco de Alencar Rocha, localizada no bairro Santana, devido à falta de pavimentação asfáltica, que os motoristas usuários da referida rua são obrigados a verdadeiros malabarismos para poderem desviar das erosões formadas por águas servidas e pluviais, que os moradores da rua em tela são submetidos a verdadeira provas de paciência quando necessitam sair de suas residências após as chuvas, considerando que já foram feitas várias solicitações por parte dos moradores e dos edis desta casa pleiteando esse benefício, considerando ainda que os moradores da rua Francisco de Alencar Rocha têm se sentido abandonados ao acaso ante a displicência do Executivo, requeremos ouvir do plenário que seja oficiado o senhor prefeita para que no prazo legal nos informe. Primeiro, existe projeto no Executivo para a pavimentação asfáltica da rua Cabo Francisco de Alencar Rocha? Se positivo, para quando está prevista essa pavimentação? Se negativo, por que a prefeitura não pretende levar o asfaltamento até a citada via pública? Mário Aparecido Pavan, Birubiru, vereador PRP. Considerando que a estrada vicinal Jocelyn Gotardi ainda não consta com pavimentação asfáltica, que essa estrada é muito importante para o município, pois dá acesso a várias propriedades rurais e ao Náutico Clube Veleiro, que a falta de pavimentação asfáltica vem causando diversos prejuízos aos agricultores residentes nas proximidades que estão enfrentando dificuldades para escoar a produção, que a pavimentação asfáltica dessa via promoverá o desenvolvimento econômico e turístico dessa região, requeremos ouvir do plenário seja oficiado o senhor governador de São Paulo, Mário Covas, solicitando que nos informe sobre a possibilidade do governo do estado efetuar a pavimentação asfáltica da estrada vicinal Jocelyn Gotardi, que trará inúmeros benefícios à comunidade araçatubense. Mário Mardegan, vereador PRP. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando o falecimento da senhora Leonor Leal Sac, ocorrido no último dia 29 de março de 98, aos 87 anos de idade, considerando que a senhora Leonor deixa o esposo, o senhor Vicente Sac, e os filhos Clóvis, Cristóvão, José, Gertrudes, Maria, Marilene, Luiz, Leovando e Carlos, que o falecimento da senhora Leonor concernou grande número de pessoas, pois era muito querida e admirada por todos,
Requeremos ouvido plenário, voto de pesar pelo falecimento da senhora Leonor Leal Sack, ocorrido dia 29 de março, aos 87 anos de idade. Que desse nosso ato seja dada ciência à família lutada, na rua Cristiano Olsen, 2386. Tadami Kawata, vereador, PTB. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando que as Faculdades Integradas Toledo vem se destacando como uma das mais importantes instituições educacionais do noroeste do estado, considerando a importante contribuição com as Faculdades Toledo vem dando o esporte de Araçatuba com o patrocínio do basquete feminino, atletismo, judô, recentemente de futebol de salão, que esse patrocínio é muito importante para o desenvolvimento dessas modalidades esportivas, que é justo esse poder legislativo homenagear aqueles que investem com o objetivo de incrementar o esporte local. Requeremos ouvido plenário, na forma regimental, um voto de aplauso às Faculdades Integradas Toledo pelo patrocínio ao esporte em nível municipal e que desse nosso ato seja dada ciência homenageada na rua Mato Grosso, 1141. Carlos Hernandes, vereador, PFL. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, requeremos ouvido plenário na forma regimental, que seja oficiada a senhora prefeita para que no prazo legal nos informe, primeiro, qual a quantidade nominal de ações que a Prefeitura Municipal possui da CRIS, Companhia Regional de Habitações de Interesse Social. Segundo, quanto representa essa participação acionária? Terceiro, enviar cópia do Estatuto Social da referida companhia e também das atas de eleição da diretoria nos últimos 14 anos. Caso não seja possível atender as solicitações acima, informar discriminadamente os cargos existentes e o corpo diretivo eleito para esse último período. Carlos Alberto de Almeida Noronha, vereador, PL. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando que, segundo informações, o Corpo de Bombeiros tem direito a um repasse de R$ 18,00 por atendimento de emergências realizada, resgate, entre outras ocorrências, entre parênteses, que o Corpo de Bombeiros, para o recebimento desse valor, emite fatura enviando a DIAS, Direção Regional de Saúde, para posterior pagamento. Considerando que o Corpo de Bombeiros não tem recebido regularmente esse repasse, requeremos ouvido plenário na forma regimental, seja oficiada a Direção Regional de Saúde, solicitando que nos sejam prestadas as seguintes informações. Primeiro, a Divisão Regional de Saúde é o órgão responsável pelo pagamento dessas faturas ao Corpo de Bombeiros. Esse pagamento vem sendo efetuado em dia ao Corpo de Bombeiros de Araçatuba. Em caso negativo, por quais motivos? Edival Antônio dos Santos, vereador, PSDB. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Solicitamos ao secretário Carlos que proceda a nova leitura do requerimento de autoria do vereador Mário Aparecido Pavan Birubiru, para que possamos colocar agora em votação, encontrando-se em plenário o referido vereador. Senhor presidente, considerando a situação precária da rua Cabo Francisco de Alencar Rocha, localizada no bairro Santana, devido à falta de pavimentação asfáltica, que os motoristas usuários da referida rua são obrigados a verdadeiros malabarismos para poderem desviar das erosões formadas por águas servidas e pluviais, que os moradores da rua inteira são submetidos a verdadeiras provas de paciência quando necessitam sair de suas residências após as chuvas, considerando que já foram feitas várias solicitações por parte dos moradores ou dos edis dessa casa, pleiteando esse benefício, considerando ainda que os moradores da rua Francisco de Alencar Rocha têm se sentido abandonados ao acaso ante a displicência do Executivo Municipal, requeremos ouvido plenário, seja oficiado a senhora prefeita, para que no prazo legal nos informe. Primeiro, existe projeto no Executivo para a pavimentação asfáltica da rua Cabo Francisco de Alencar Rocha? Se positivo, para quando está prevista essa pavimentação? Se negativo, por que a Prefeitura não pretende levar o asfaltamento até a cidade via pública? Mário Aparecido Pavan Birubiru, vereador, PRP. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão.
Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando que a situação do prédio inacabado do Hospital Modelo continua indefinida e que no último ano foram veiculadas diversas propostas para regularizar a situação do hospital, sem que nenhuma delas tenha se concretizado, que é necessário darmos uma posição efetiva à população antes do próximo pleito eleitoral, evitando novamente o uso de sua situação constrangedora apenas com fim eleitoreiros. Considerando principalmente que o atendimento hospitalar em Araçatuba e região torna-se cada vez mais precário devido à crescente falta de leitos hospitalares, requeremos ouvir o plenário, seja oficiado, senhora prefeita, para que no prazo legal nos informe. Primeiro, o Executivo tem questionado o governo do Estado procurando definir a situação caótica do Hospital Modelo. Segundo, se positivo, qual a última posição do governo estadual a respeito? Antônio Edivaldo Costa Dunga, vereador PMN. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando que os serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros, seja na operação de resgate, no salvamento de afogados ou no combate a incêndio, visam principalmente o resguardo da vida humana, que dada a relevância desse serviço, essa instituição deve acompanhar o crescimento físico do município, que as cidades do mesmo porte de Araçatuba, como Marília e Prudente, já possuem até 4 postos avançados, e queremos ouvir o plenário na forma regimental, seja oficiado, senhora prefeita, para que no prazo legal nos informe. Primeiro, para quando está prevista a construção do segundo posto avançado do Corpo de Bombeiros? Segundo, já existe verba destinada para essa construção? Terceiro, se positivo, porque a Prefeitura ainda não iniciou as obras? Vereador do PMN, Antônio Edivaldo Costa Dunga. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Encerramos assim o grande expediente. No pequeno expediente farão uso da palavra os vereadores Avelino Aparecido Rocha, Bonifácio Campaner, Carlos Alberto de Almeida Normanha. Com a palavra o vereador Avelino Aparecido Rocha. Senhor presidente, senhores vereadores presentes, público presente, aos ouvintes da Rádio Difusora. Gostaria só de lembrar hoje deste requerimento que foi lido e aprovado pelos vereadores dessa casa, em relação a um voto de aplauso dado a 2 professores italianos que desde o ano de 95 vêm prestando serviços à nossa comunidade trabalhadora, em função de que um Instituto de Sanità Superiore de origem italiana, na cidade de Roma, vem, através de um convênio, formalizando e implantando um sistema de controle e de prevenção de acidentes do trabalho. Através desse convênio, o governo italiano, o qual, dos países de primeiro mundo, é o que mais se preocupa com a relação trabalhador e local de trabalho. Esse convênio consiste em que o governo italiano, através desse instituto, fornece equipamentos da ordem de computadores, de equipamentos de última geração, com a finalidade de, em visitando o local de trabalho, verifica, certifica os grandes problemas que tem o trabalhador junto ao seu local de trabalho. Esse trabalho visa não só orientar ao trabalhador dos seus direitos, das suas necessidades, quanto ao seu local de trabalho, em vista de iluminação, ventilação,
demais problemas existentes na atuação do trabalhador diretamente no seu local. Para isso, ele faz medições de audiometria, medições quanto à visão, quanto ao local de trabalho, em relação a várias outras atitudes tomadas pelos empresários quanto à ignorância em relação ao local dos trabalhadores de nossa atividade industrial. Visa não só orientar, como prevenir, para que o trabalhador tenha pelo menos o mínimo necessário quando da sua atuação dentro do local de trabalho. Os equipamentos são novos, são equipamentos que visam um trabalho imediato e imediato, com a finalidade de, além de orientar o empresário, orientar os trabalhadores da sua real condição de força bruta de trabalho. Homenageei essas duas pessoas, que são aquelas que têm dado um esforço muito grande, vindo de um país europeu, e que, junto com trabalhadores da DIR, da Divisão de Regional de Saúde, tem trazido grande benefício aos nossos trabalhadores da nossa região, em todas as categorias, em todas as áreas de atividade de trabalho da nossa região. Portanto, eu agradeço aos vereadores que aprovaram esse requerimento, que nada mais é um incentivo para que pessoas e organização deste tipo, deste naipe, se preocupem com aquele que realmente executa, aquele que trabalha nas mais diversas atividades da nossa região. Eram essas minhas palavras, muito obrigado. Próximo vereador a fazer uso da palavra, vereador Bonifácio Campaner. Estando ausente, vereador Carlos Alberto de Almeida Normanha. Senhor presidente, colegas da mesa diretora, nobres colegas vereadores, eu tenho 3 assuntos para discutir aqui com vocês. O primeiro deles, que está me chamando muita atenção, é o problema do menor. É um problema que atingia os grandes centros e passou a atacar as cidades de médio porte, como é o nosso caso também. A gente encontra hoje nas ruas menores ingerindo bebidas, usando drogas, praticando e sofrendo violências das mais diversas, sendo que os poderes públicos e a sociedade em geral não estão conferindo o tratamento necessário para a solução dessa grave situação. Nós queremos conclamar os colegas vereadores para que juntemos forças para que tenhamos uma solução o mais rápido e pronta possível para esse problema do menor nas ruas da cidade. Com relação ao problema do BIC Banco, eu vou passar a vocês uma atualização do extrato que atualiza o processo, vamos dizer, a atualização do andamento, do trâmite do processo no egrégio Primeiro Tribunal de Alçada Civil do Estado de São Paulo. Esse caso é de extremo e profundo interesse da nossa cidade, continua pendente de apreciação, pois o valor da dívida da Prefeitura Municipal de Araçatuba com o BIC Banco é, de certa forma, impagável, não tem condições da gente conseguir pagá-la. Até mesmo porque, segundo consta, tal dívida já foi regiamente paga. O terceiro caso é o problema dos mutuários da CRIS de Araçatuba e do Brasil todo, para que não dizer. É com extrema preocupação que a gente tem observado os grandes problemas que sofrem os mutuários dos conjuntos habitacionais de nossa cidade e região, que são administrados pela Coab CRIS de Araçatuba, onde os valores das prestações são incoerentes com o tipo de moradia, que é popular apenas em sua construção, pois as prestações atingem valores superiores ao que pode suportar o trabalhador que nelas habita.
Por outro lado, temos notícia que a diretoria da CRIS tem se mostrado, por seus departamentos competentes, com imensa vontade de retomar as casas dos moradores, sendo que para quitar as parcelas em atraso exigem entrada de 30% do valor acumulado, sabendo que o mutuário não tem condições para tanto. Não é o caso que não se deva pagar as prestações, mas estas devem ser em valores justos e coerentes com o tipo de moradia popular. E ainda, quando o trabalhador perder seu emprego, deverão existir meios de proteção, pois do contrário, além de desempregado, também será mais um morador na rua com a sua família. E não estamos falando de caloteiros, como a Coab Cris quer fazer parecer, e sim de trabalhadores honestos que perderam seus empregos face aos desmandos do governo, que detonou a indústria brasileira, eliminou milhares de empregos, provocando esse verdadeiro estado de miserabilidade pelo qual passam a maioria dos brasileiros, com esse desemprego que está graçando em todo o nosso país. Eu conto com o auxílio dos nobres colegas mais uma vez para que possamos resolver mais um problema dessa natureza. E quero dizer para vocês que eu não vou descansar enquanto eu não tiver com tudo isso devidamente equacionado. Muito obrigado. Próximo vereador a fazer uso da palavra, vereador Clemente Cavazana. Senhor presidente, senhores vereadores, ouvintes da Rádio Difusora. Em um jornal da cidade, do dia 25 de março, em seu editorial, com o título Santa Desconfiança, e até uma atitude evangélica, diz o artigo, manter certa desconfiança quanto à proposta do BIC Banco. Eu quero adiantar aos senhores vereadores, ao senhor presidente e aos ouvintes, que nós estamos sim empenhados para termos em mãos o real crédito que o BIC Banco tem sobre a Prefeitura Municipal de Araçatuba. Para tanto, já damos a conhecer a esta Câmara que nós necessitamos de um laudo pericial, de uma firma realmente que tenha condições de suportar e discutir este laudo. Não é este laudo que vai fazer parte do processo. É tão somente para que a Câmara tenha poderes e condições e elementos para dizer se a BIC Banco tem um crédito de 70 milhões ou se é um crédito que 7, 6 ou 20 milhões de reais. Tal posicionamento se faz necessário, dado que, se nós silenciássemos em que se fizesse o acordo de 70 para 7 mil reais, ficaríamos com a consciência intranquila, porque até então não estamos realmente acreditando que alguém que tenha 70 milhões de reais venha fazer um crédito de 7 mil reais, venha fazer um acordo de 7 mil reais. Afastada essa hipótese, estando em nossas mãos um laudo pericial de firma bastante credenciada, aí sim a Câmara terá condições para então elaborar ou confirmar este acordo. Mas se isso não bastasse, ocorre ainda que neste mesmo editorial vem nos dizer que um advogado de São Paulo tem um contrato de honorífico no valor de mais ou menos 1.400.000 reais. Penso que nas mesmas condições da dívida que temos com o BIC Banco, necessário se faz também conhecer na íntegra este contrato. Para tanto, então, o requerimento de hoje nada mais é para que a prefeita de Araçatuba nos remeta também uma cópia deste contrato. Quando, então, com o laudo que nos será fornecido oportunamente, mais a cópia deste contrato, iremos saber se faríamos ou não esse propalado acordo com o BIC Banco. Quero dizer aos ouvintes da Rádio Difusora, bem como aos senhores vereadores, que o nosso empenho nesse particular deve ser realmente descomprometido. Deva ser um empenho de alta indagação para a coletividade de Araçatuba. Está em jogo o dinheiro público.
Está em jogo uma vultuosa importância. Está em jogo uma importância que para nós outros é tanto quanto desconhecida como para a população. Dizer-se que devíamos 20, não, que tínhamos crédito de 20, passamos a dever 70 milhões e agora nos deixe por 7, é de se estranhar. Este laudo, extra autos, dará à Câmara condições para discutir o assunto. E também anexando este contrato de honorário, que também, ao nosso ver, R$1.400.000 é dinheiro para advogado nenhum ganhar com tão pouco serviço. Eu penso que, como advogado, se houve acordo, também há de haver um acordo nesse contrato. E quero saber também como foi redigido esse contrato. Porque se na realidade é um contrato leonino, nós iremos pleitear, sim, a sua revogação, uma vez que a cidade de Araçatuba não suportará tal ônus de forma alguma. É isso, senhor presidente. Encerramos assim o pequeno expediente. Gostaríamos de comunicar aos senhores vereadores o falecimento do sindicalista Severino Cosme de Araújo, presidente do Sindicato da Alimentação, que se encontra com o corpo sendo velado na Capela Cardace. Damos início à ordem do dia da terceira sessão ordinária, 16. Primeiro item da pauta. Discussão única do veto parcial ao autógrafo 004/98 do PL número 237/97, de autoria do Executivo Municipal. Dispõe sobre o plantio de araçás em praças, avenidas e próprios públicos do município. A Comissão de Justiça exara parecer pela legalidade do veto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. Como foi exposto no nosso primeiro parecer, a propositura é meritória e cultua o nosso passado. Proposto veto não diminui o brilho do projeto. De fato, conforme pesquisa realizada por esse vereador, um ano é um tempo muito pequeno para o mínimo desenvolvimento das mudas da planta em questão. Porém, esperamos que todas as medidas para a execução desse projeto sejam postas em prática o mais breve possível. O veto é legal. Decisão da comissão pela legalidade do veto, em meu parecer, Jaime José da Silva, relator. Opina também pela legalidade os vereadores Clemente Cavazana e Antônio Edivaldo Costa. O veto aposto pelo Executivo, o veto parcial, está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o veto está em votação. Solicitamos ao secretário Ney Giron que proceda a chamada dos senhores vereadores que se manifestarão pela manutenção ou pela rejeição do veto. O quórum de maioria absoluta, 10 votos para rejeição. Antônio Edivaldo Costa Dunga. Antônio Edivaldo Costa Dunga
ausente. Arlindo Mariano de Araújo Filho, rejeita o veto. Avelino Aparecido Rocha, rejeita o veto. Bonifácio Campaner, ausente. Carlos Alberto Normanha, rejeita o veto. Clemente Cavazana, mantém o veto. Édipo Pereira, mantém o veto. Edival Antônio dos Santos, mantém o veto. Hélio Correia, rejeita o veto. Jaime José da Silva, mantém o veto. José Américo do Nascimento, mantém o veto. Carlos Hernandes, rejeita o veto. Mário Aparecido Pavan Birubiru, rejeita o veto. Mário Mardegan, mantém o veto. Nelson Reis Alves, mantém o veto. Ney Giron, rejeita o veto. Tadami Kawata, mantém o veto. Valério Cambuí, rejeita o veto. Antônio Carneiro da Silveira, eu rejeito o veto. Senhor presidente, vereador Antônio Carneiro da Silveira, o resultado desta votação nominal é o seguinte: ausentes, 2 vereadores, votos mantendo o veto, 8, votos rejeitando o veto, 9. Fica mantido o veto aposto pelo Executivo Municipal ao autógrafo 004/98, de autoria do Executivo Municipal. Segundo item da pauta, primeira discussão do projeto de lei complementar 004/98, de autoria do Executivo Municipal. Altera a disposição da lei complementar 047, de 27 de setembro de 1997. A Comissão de Justiça exara parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário, Carlos Hernandes, que proceda à leitura do parecer do relator. Conclusões do relator: a propositura legal é meritória, não há correções quanto aos aspectos redacionais, jurídico e formal. Decisão da comissão pela legalidade do projeto de lei complementar. É o meu parecer. Jaime José da Silva, relator. Acompanham Clemente Cavazana e Antônio Edivaldo Costa, também pela legalidade. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o projeto está em votação. Solicitamos ao secretário Ney Giron que proceda à chamada do senhor vereador para a votação nominal. O projeto exige quórum de maioria absoluta, 10 votos. Em votação, o artigo 1º. Antônio Edivaldo Costa Dunga. Antônio Edivaldo Costa Dunga, ausente.
Arlindo Mariano de Araújo Filho, sim. Avelino Aparecido Rocha, sim. Bonifácio Campané, ausente. Carlos Alberto Normanha, sim. Clemente Cavazana, sim. Édipo Pereira, sim. Edival Antônio dos Santos, sim. Hélio Correia, sim. Jaime José da Silva, sim. José Américo do Nascimento, sim. Carlos Hernandes, sim. Mário Aparecido Pavan Birubiru, sim. Mário Mardegan, sim. Nelson Reis Alves, sim. Ney Giron, sim. Tadami Kawata, sim. Valério Cambuí, sim. Antônio Carneiro da Silveira, Sim. sim. Senhor presidente, vereador Antônio Carneiro da Silveira, o resultado desta votação nominal é o seguinte: ausentes, 2 vereadores. Votos pelo sim, 17. Em votação, o artigo 2º. Aprovado o artigo 1º, em votação, o artigo 2º. Antônio Edivaldo Costa Dunga. Antônio Edivaldo Costa Dunga, ausente. Arlindo Mariano de Araújo Filho, sim. Avelino Aparecido Rocha, sim. Bonifácio Campané, ausente. Carlos Alberto Normanha, sim. Clemente Cavazana, sim. Édipo Pereira, sim. Edival Antônio dos Santos, sim. Hélio Correia, sim. Jaime José da Silva, sim. José Américo do Nascimento, sim. Carlos Hernandes, sim. Mário Aparecido Pavan Birubiru, sim. Mário Mardegan, sim. Nelson Reis Alves, sim. Ney Giron, sim. Tadami Kawata, sim. Valério Cambuí, sim. Senhor presidente, vereador Antônio Carneiro da Silveira, o resultado desta votação nominal é o seguinte: ausentes, 2 vereadores. Votos pelo sim, 17. Aprovado. Comunicamos ao secretário Ney Giron que o presidente vota nos projetos que exigem quórum de maioria absoluta. Então, Antônio Carneiro da Silveira, já está computado o voto aqui. Então, retificando, Antônio Carneiro da Silveira. Sim. Portanto, o resultado prevalece o mesmo, informado em instantes. Aprovado o artigo 2º, em votação o projeto em globo. Antônio Edivaldo Costa Dunga. Antônio Edivaldo Costa Dunga, ausente. Arlindo Mariano de Araújo Filho, sim. Avelino Aparecido Rocha, sim. Bonifácio Campané, sim. Bonifácio Campané, ausente. Carlos Alberto Normanha, sim. Clemente Cavazana, sim. Édipo Pereira, sim. Edival Antônio dos Santos, sim. Hélio Correia, sim. Jaime José da Silva, sim. José Américo do Nascimento, sim. Carlos Hernandes, sim. Mário Aparecido Pavan Birubiru, sim. Mário Mardegan, sim. Nelson Reis Alves, sim. Ney Giron, sim. Tadami Kawata, sim. Valério Cambuí, sim. Antônio Carneiro da Silveira, sim. Senhor presidente, vereador Antônio Carneiro da Silveira, o resultado desta votação nominal é o seguinte: ausentes, 2 vereadores. Votos pelo sim, 17. Aprovado o projeto em primeira discussão. Projeto de lei complementar 004/98, de autoria do Executivo Municipal. Terceiro item da pauta. Primeira discussão do projeto de lei número 024/98, de autoria do edil Avelino Aparecido Rocha. Institui o Dia da Comunidade Italiana no município de Araçatuba. A Comissão de Justiça exara parecer pela legalidade do projeto, solicitando ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. Projeto de lei é legal, decisão da Comissão pela legalidade do projeto de lei. Jaime José da Silva, relator, acompanham pela legalidade Clemente Cavazana e Antônio Edivaldo Costa. O projeto está... Antes de colocar em discussão, solicitamos o parecer
da Comissão de Cultura, vereador Carlos Alberto de Almeida Normanha, favorável. Vereador Mário Aparecido Pavan Birubiru, favorável. Vereador Édipo Pereira, favorável. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Em votação, o artigo 1º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, artigo 3º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado. Em primeira discussão, o projeto de lei 024/98, de autoria do edil Avelino Aparecido Rocha. Quarto item da pauta. Primeira discussão do projeto de lei número 293/97, de autoria do edil Carlos Alberto de Almeida Normanha. Cria os serviços de guarda municipal e de saúde junto às EMEIs do município e da outras providências. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Carlos Alberto de Almeida Normanha. Em virtude da gente ainda não ter recebido resposta a um requerimento feito ao Executivo, eu pediria mais 4 semanas de adiamento, 4 sessões. A requerimento verbal do vereador Carlos Alberto de Almeida Normanha, submetemos ao plenário o adiamento do projeto por 4 sessões. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Fica adiado por 4 sessões o projeto de lei 293/97, de autoria do edil Carlos Alberto de Almeida Normanha. Quinto item da pauta. Segunda discussão do projeto de lei número 021/98, de autoria do edil Tadami Kawata. Disciplina a edificação e o funcionamento de postos revendedores de combustíveis automotivo, PRCA, bem como a segurança e a proteção ambiental na instalação de tanques subterrâneos para armazenamento de combustíveis líquidos e da outras providências. O projeto foi aprovado em primeira discussão com emendas durante a 8ª sessão ordinária realizada em 23 de março corrente. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura das emendas apresentadas. Emenda do vereador Arlindo Mariano de Araújo Filho. Inclui o inciso 7º do artigo 3º do projeto de lei 021/98 com a seguinte redação: 7º, de estar no mínimo 500 metros em qualquer direção de escolas, creches, asilos e hospitais. Arlindo Mariano de Araújo Filho, vereador PL. Outra emenda aditiva inclui o inciso 7º no artigo 3º do projeto de lei com a seguinte redação: de estar no mínimo 500 metros em qualquer direção de outro PRCA já existente. Mário Aparecido Pavan Birubiru, vereador PRP. E a outra emenda modificativa no artigo 4º do projeto de lei 021/98, entre as expressões exigências do E no prazo D, onde se lê artigo 4º, leia-se artigo 3º. Tadami Kawata, vereador PTB. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o projeto está em votação. Inicialmente, colocaremos em votação as emendas apresentadas. Em votação, a emenda apresentada pelo vereador Arlindo Mariano de Araújo Filho. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovada.
Verificação de votação requerida pelo vereador Nelson Reis Alves. Solicitamos ao secretário Ney Giron que proceda a chamada para verificação nominal de votação. Antônio Edivaldo Costa Dunga. Antônio Edivaldo Costa Dunga, ausente. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Sim. Avelino Aparecido Rocha. Sim. Bonifácio Campané. Bonifácio Campané, ausente. Carlos Alberto Normanha. Não. Clemente Cavazana. Não. Édipo Pereira. Não. Edival Antônio dos Santos. Sim. Hélio Correia. Não. Jaime José da Silva. Não. José Américo do Nascimento. Não. Carlos Hernandes. Não. Mário Aparecido Pavan Birubiru. Sim. Mário Mardegan. Não. Nelson Reis Alves. Não. Ney Giron. Não. Tadami Kawata. Sim. Valério Cambuí. Não. Senhor presidente, vereador Antônio Carneiro da Silveira, o resultado desta votação nominal é o seguinte: ausentes, 2 vereadores, votos pelo sim, 5, pelo não, 11. Fica rejeitada a emenda apresentada pelo vereador Arlindo Mariano de Araújo Filho. Em votação, a emenda apresentada pelo vereador Mário Aparecido Pavan Birubiru. Solicitamos ao secretário Ney Giron que proceda. Antônio de... Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada. Verificação de votação requerida pelo vereador Carlos Alberto de Almeida Normanha. Solicitamos ao secretário Ney Giron que proceda a chamada para verificação nominal de votação. Antônio Edivaldo Costa Dunga. Antônio Edivaldo Costa Dunga, ausente. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Sim. Avelino Aparecido Rocha. Não. Bonifácio Campané. Bonifácio Campané, ausente. Carlos Alberto Normanha. Não. Clemente Cavazana. Não. Édipo Pereira. Não. Edival Antônio dos Santos. Sim. Hélio Correia. Não. Jaime José da Silva. Não. José Américo do Nascimento. Não. Carlos Hernandes. Não. Mário Aparecido Pavan Birubiru. Sim. Mário Mardegan. Não. Nelson Reis Alves. Não. Ney Giron. Sim. Tadami Kawata. Sim. Valério Cambuí. Não. Senhor presidente, vereador Antônio Carneiro da Silveira, o resultado desta votação nominal é o seguinte: ausentes 2 vereadores, votos pelo sim 5, pelo não 11. Rejeitada a emenda apresentada pelo vereador Birubiru. Em votação, a emenda apresentada pelo vereador Tadami Kawata. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada. Em votação, o projeto em globo com as emendas aprovadas. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado.
Verificação de votação requerida pelo vereador Birubiru. Solicitamos ao secretário Ney Giron que proceda a chamada para verificação nominal de votação, requerida pelo vereador Birubiru. Antônio Edivaldo Costa Dunga. Antônio Edivaldo Costa Dunga, ausente. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Não. Avelino Aparecido Rocha. Sim. Bonifácio Campané. Bonifácio Campané, ausente. Carlos Alberto Normanha. Sim. Clemente Cavazana. Sim. Édipo Pereira. Sim. Edival Antônio dos Santos. Não. Hélio Correia. Sim. Jaime José da Silva. Sim. José Américo do Nascimento. Sim. Carlos Hernandes. Sim. Mário Aparecido Pavan Birubiru. Não. Mário Mardegan. Sim. Nelson Reis Alves. Sim. Ney Giron. Sim. Tadami Kawata. Sim. Valério Cambuí. Sim. Senhor presidente, vereador Antônio Carneiro da Silveira, o resultado desta votação nominal é o seguinte: ausentes, 2 vereadores, votos pelo sim, 13, pelo não, 3. Fica aprovado em segunda e última discussão o projeto de lei número 021/98, de autoria do edil Tadami Kawata. Sexto item da pauta, segunda discussão do projeto de lei 028/98, de autoria do edil Édipo Pereira, da nova redação ao artigo 22 da Lei Municipal 5.008/97. O projeto foi aprovado em primeira discussão sem emendas, durante a 8ª sessão ordinária realizada em 23 de março corrente. Não havendo emendas, o projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Em votação, o projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado em segunda e última discussão, projeto de lei número 028/98, de autoria do edil Édipo Pereira. Sétimo item da pauta. Segunda discussão do projeto de lei número 032/98, de autoria do edil Jaime José da Silva. Altera o artigo 9º da lei número 3086, de 17 de março de 1989, que restabelece a adoção do sistema de estacionamento área azul e revoga a legislação anterior a respeito. O projeto foi aprovado em primeira discussão sem emendas, durante a 8ª sessão ordinária, realizada em 23 de março corrente. Ao projeto não foi apresentada nenhuma emenda, sendo assim, o projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Em votação, o projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado em segunda e última discussão, projeto de lei número 032/98, de autoria do edil Jaime José da Silva. Oitavo item da pauta, discussão única do projeto de lei número 025/98, de autoria do edil Mário Mardegan. Denomina Ari Bocuí a escola de primeiro e segundo graus em construção no conjunto habitacional Hilda Mandarino. A Comissão de Justiça exara parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. Decisão da comissão pela legalidade do projeto de lei, propugnando por sua aprovação, meu parecer, Jaime José da Silva, relator. Acompanham ainda pela legalidade os edis Clemente Cavazana e Antônio Edivaldo Costa.
O projeto está em discussão. Com a palavra, o vereador Jaime José da Silva. Senhor presidente, demais componentes da mesa, caros colegas vereadores, ouvintes da difusora. É importante dirimir essa dúvida a respeito se o prédio é estadual ou municipal. Em sendo estadual, o poder competente para dar denominação é o governo do estado ou a Assembleia Legislativa, e não o poder municipal. Deixo consignado mais uma vez a falta de instrução, da devida instrução do processo de tramitação pelo departamento jurídico da casa, que deveria fornecer subsídios para que a Comissão de Justiça pudesse opinar. Nós fomos levados a erro por falta de instrução adequada no departamento jurídico, que eu questiono neste momento. Deveriam ter juntado a documentação e deixado clara essa situação. Se o imóvel é municipal ou é estadual. Uma parte, ao excelentíssimo vereador Nelson Reis Alves. Não, vereador, com a municipalização do ensino, o município foi obrigado a construir uma escola em Araçatuba e a despender 15% daquela receita que ele tinha, da obrigatoriedade dos 25%, 10% hoje ele é obrigado a usar o ensino fundamental. Por isso o município construiu aquela escola Luiz Mandarins, está construindo, e ali vai ser a primeira escola do município a manter os cursos fundamentais, primeiro grau e segundo grau. Muito obrigado. Obrigado pelo esclarecimento, mas isso deveria ter vindo já a priori, instruindo o processo de tramitação, para que não houvesse dúvida por ocasião da votação. A votação tem que estar livre de qualquer empecilho. É preciso que o departamento jurídico instrua adequadamente, a Comissão de Justiça tenha os elementos necessários para avaliar adequadamente, para que não emperre, sem necessidade, a votação em plenário. Muito obrigado, senhor presidente. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, só a guisa de esclarecimento, uma sugestão à mesa diretora, se encaminhar um ofício à delegada de ensino para esclarecer essa dúvida. Eu acho que o projeto é meritório. O professor Ari Bocui é uma pessoa que prestou grandes serviços à educação no município de Araçatuba, mas eu quero discordar aqui do vereador Nelson Reis Alves. Eu entendo, por ser uma escola de segundo grau, que o ensino em Araçatuba ainda não foi municipalizado. Vereador Hélio Correia, infelizmente o projeto é em discussão única, está em votação hoje e não há tempo para que a gente possa fazer essas averiguações. Concordo com o vereador Jaime José da Silva, que essas informações já deveriam constar dos autos. Essa casa vai votar o projeto da forma que está. Continua em discussão, não havendo mais quem queira discuti-lo, o projeto está em votação. Votação o artigo 1º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação o artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação o projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado em discussão única o projeto de lei número 025/98, de autoria do edil Mário Mardegan. Nono item da pauta. Discussão única do projeto de lei número 033/98, de autoria do edil Ney Giron. Denomina Joaquim Goulart Pereira a Rua 5, localizada no Parque Residencial Água Branca. A Comissão de Justiça irá parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. O projeto é legal e meritório, não carece de correções quanto aos aspectos relacional jurídico formal. Decisão da comissão pela legalidade do projeto de lei, propugnando por sua aprovação. É a meu parecer, Jaime José da Silva, relator, acompanhando também os edis Clemente Cavazani e Antônio Edivaldo Costa, ambos pela legalidade do projeto de lei. O projeto está em discussão.
Não havendo quem queira discuti-lo, o projeto está em votação. Os favoráveis ao artigo 1º permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Votação artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Votação o projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado. Em discussão, um único projeto de lei número 033/98, de autoria do edil Ney Giron. 10º item da pauta. Discussão única do projeto de lei número 035/98, de autoria do edil Mário Mardegan. Denomina Carlos Fernando Frascar a Casa do Atleta Amador. A Comissão de Justiça exara parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. Decisão da comissão pela legalidade do projeto de lei, propugnando por sua aprovação, é o meu parecer, Jaime José da Silva, relator. Acompanham ainda o parecer do relator, os vereadores Clemente Cavazani e Antônio Edivaldo Costa, ambos pela legalidade. Com o parecer da Comissão de Justiça pela legalidade, o projeto está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o projeto está em votação. Os favoráveis ao artigo 1º permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado em discussão única o projeto de lei número 035/98, de autoria do edil Mário Mardegan. 11º item da pauta. Discussão única do projeto de lei número 036/98, de autoria do edil Valério Cambuí. Declara de utilidade pública a tenda espírita de Umbanda Assistência do Amor. A Comissão de Justiça exara parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. Projeto de lei é legal. Decisão da comissão pela legalidade do projeto de lei, ao meu parecer, Jaime José da Silva, relator. Acompanham pela legalidade os edis Clemente Cavazani e Antônio Edivaldo Costa. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o projeto está em votação. Em votação, o artigo 1º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado. Em discussão única, o projeto de lei número 036/98, de autoria do edil Valério Cambuí. 12º item de pauta. Discussão única do parecer da Comissão Técnica Permanente de Justiça e Redação, contrário ao projeto de lei número 027/98, de autoria do edil Ney Giron. Institui no âmbito do poder público municipal a Corregedoria Geral do Município. A Comissão de Justiça, por maioria de seus membros, exara parecer pela ilegalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. Conclusões do relator. O projeto de lei é ilegal, eivado de vício insanável de iniciativa. Decisão da comissão pela ilegalidade do projeto de lei, ao meu parecer, Jaime José da Silva, relator. Acompanham ainda o parecer do relator os edis Clemente Cavazana e Antônio Edivaldo Costa, ambos pela ilegalidade. Identificando para dizer o seguinte: pela ilegalidade, Jaime José da Silva, o relator. Pela ilegalidade também, Clemente Cavazana. Pela legalidade, Antônio Edivaldo Costa. Dunga. O parecer contrário da Comissão de Justiça está em discussão. Inscreve-se o vereador Sidney Giron, que dispõe de 5 minutos para discutir o parecer contrário da Comissão de Justiça.
Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Difusora. Atendendo uma indicação da assessoria jurídica dessa casa, nós fizemos uma emenda que só pode ser apresentada após a definição se esse projeto continua ou não. Então, nós fizemos uma emenda que já está incluída ao processo aqui, suprimindo o artigo 3º e o artigo 4º desse projeto, que é justamente onde cria essa polêmica aí. Então, eu gostaria de, não fosse discutido o mérito do projeto, mas a condição de legalidade. Suprimindo-se esses dois artigos, o projeto passa a ser legal e teria condição de tramitar em condições normais. Então, eu peço aos nobres pares que votem no mérito, não votem no mérito do projeto ainda, inclusive não vou discutir, que votasse na condição de legalidade, e eu acredito que, excluindo-se esses dois artigos, o projeto passa a ser legal. Portanto, peço essa oportunidade do projeto continuar aos nobres colegas dessa casa. Muito obrigado. Próximo vereador a fazer uso da palavra, vereador Carlos Alberto de Almeida Normanha, que dispõe de 5 minutos para discutir a matéria. Senhores vereadores, eu quero ocupar a tribuna para dizer uma coisa. Nós, pelo menos da casa, temos que ter um respeito muito grande pelas comissões que nós mesmos constituímos. Eu já vi aqui na casa pessoas leigas a determinados assuntos votarem contra um parecer sério de comissões constituídas por colegas que conhecem o problema. Eu acho que até certo ponto ridículo nós, vereadores da casa, muitas vezes colocarmos em dúvida um parecer ou votarmos contra o parecer de uma comissão que geralmente vai atrás de um parecer técnico e se embasa para chegar aqui para dar um parecer. Então, eu acho que tem que haver muito mais seriedade nesta casa e muito mais consideração da parte dos colegas com relação ao que as comissões derem de parecer. Então, eu espero que nunca mais aconteça coisas que nós vimos nessa casa, ser colocado um parecer de comissão em votação e o parecer da comissão ser derrotado em plenário. Isso é uma desmoralização para uma comissão. Eu sei que tem, mas veja bem, eu acho que tem que ter respeito. É isso que eu tenho a dizer a vocês. Continua em discussão, parecer contrário da Comissão de Justiça ao projeto de lei número 027/98. Não havendo mais quem queira discutir o parecer contrário da Comissão de Justiça está em votação. Os favoráveis ao parecer contrário dirão sim. Os contrários dirão não. O projeto aprovado o parecer contrário da Comissão de Justiça, o projeto será arquivado. Rejeitado o parecer contrário da Comissão de Justiça, o projeto tramitará normalmente pelas comissões desta Casa de Leis. Os favoráveis ao parecer contrário da Comissão de Justiça permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Verificação de votação requerida pelo vereador Sidney Giron. Solicitamos ao secretário Ney Giron que proceda à chamada do seu vereador para verificação nominal de votação. Antônio Edivaldo Costa Dunga. Antônio Edivaldo Costa Dunga, ausente. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Não. Avelino Aparecido Rocha. Sim. Bonifácio Campaner. Bonifácio Campaner, ausente. Carlos Alberto Normanha. Sim.
Clemente Cavazana, sim. Édipo Pereira, não. Edival Antônio dos Santos, sim. Hélio Correia, não. Jaime José da Silva, abstém-se. José Américo do Nascimento, sim. Carlos Hernandes, não. Mário Aparecido Pavan Birubiru, não. Mário Mardegan, sim. Nelson Reis Alves, sim. Ney Giron, não. Tadami Kawata, não. Valério Cambuí, ausente. Senhor presidente, vereador Antônio Carneiro da Silveira. O resultado desta votação nominal é o seguinte: ausentes, 4 vereadores, votos pelo sim, 7, pelo não, 7. Como cabe ao presidente da mesa o desempate, nós votamos pelo não. Fica rejeitado o parecer técnico da Comissão de Justiça. Sendo assim, o projeto continuará tramitando normalmente por essa Casa de Leis, pelas comissões permanentes. Eu falei 4 abstenções, 3 ausentes, 4 ausentes, 3 1 abstenção. Fica encerrada a ordem do dia desta sessão. Agradecemos ao público aqui presente, aos ouvintes da Rádio Difusora, aos vereadores dessa Casa de Leis, bem como aos funcionários dessa casa que contribuíram para a realização desta sessão. Nossa boa noite e que Deus proteja todos aqueles que acompanharam esta sessão legislativa.